Vamos começar que já deu. Já pus para gravar. Vamos começar que já deu tempo, né? Já. Então vamos, quem faz a oração? Posso fazer, para ver se me levam para um bom lugar, viu, da próxima. Não quero ir mais para esse dos barrancos lá, não. Pai de amor e bondade, Divino Mestre Jesus, aqui estamos novamente reunidos para mais os estudos, Pai, de Allan Kardec, de André Luiz, que tanto bem nos faz, Senhor, introduzindo a gente na doutrina espírita, intensificando nossos estudos, clareando nossas mentes, nos intuindo no caminho do bem, no caminho de Jesus, no caminho do amor, da caridade, da fraternidade, Pai. Te pedimos, Senhor, que abençoe a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Abençoe também aqueles nossos amigos que não puderam estar conosco agora, mas que provavelmente depois escutarão a gravação da aula, Senhor. E te pedimos, Senhor, que continue a iluminar e a intuir o João, que tão amorosamente se predispõe a nos encaminhar nesses estudos, Senhor. E te pedimos que fique conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Então, vamos lá, boa né, tarde. gente? Boa tarde. Cheguei um pouquinho atrasada, mas cheguei. Oi, Simone e Ale, tudo jóia? Ale, Simone. Tudo jóia. Então tá, vamos lá, né, gente? Hoje eu vou assistir só a primeira, tá? Tá bem, beleza, Ale? Beleza. Então vamos lá, né? Nós estamos vendo aí, depois de todo o estudo que nós fizemos do caso lá da família do Antônio Olímpio, né? Com vários ensinos a respeito daquela região inferior, na qual a Mansão Paz há 300 anos trabalha, começamos a observar aí, depois de significativos ensinamentos a respeito da lei de ação e reação, que André Luiz ele foi para o templo, né, e para o parlatório daquele local. Esses dois locais, no parlatório e no templo, ele vai atrás, digamos assim, de pessoas que estão encarnadas, né, e que estão recebendo atendimento da mansão. São pessoas que, até agora, que já passaram pela mansão e que a mansão continua a auxiliar, porque lá na região inferior, o processo de melhoria é muito lento, a culpa é muito grave ainda. Então, digamos assim, eles todos ali estão num tratamento muito incipiente, sem condição ainda de resgate. Isso? Aí, a partir do capítulo 12, nós tivemos aí o caso da dívida agravada, né? Lembram da dívida agravada? Daquela jovem que, botar entre aspas esse verbo, roubou o noivo da irmã, e na mesma noite a irmã se suicidou, e ela, então, recebe a irmã como filha, a irmã com uma debilidade mental muito significativa, por ela ter se suicidado, ainda recordando do passado próximo da perda do noivo para a própria irmã, então ela chora sem parar. Ela está com 2 ou 3 anos e o marido, que ela achou que ia ser toda a aventura da vida dela, está recolhido ao leprosário. Lembram disso? Então, o débito, digamos assim, a dívida foi agravada. Ela deveria ter casado com outra pessoa, tinha uns planos para ela. Mas aí ela recebeu a própria irmã, que se suicidou, num agravamento de dívida, e o esposo também, com uma situação tanto agravada, adquiriu a lepra,
E ela, que achou que ia ter um sonho de felicidade, agora, 5 anos logo depois de casada, uma dívida extremamente grave. E nós vimos o caso daquele anão surdo, mudo, paralítico, né? Que ele mora com a mãe numa região rural muito afastada. E a mãe está na iminência de ter um infarto do miocárdio. E a equipe espiritual a resgata, ela tem que permanecer viva para que ele permaneça. Mas o caso dele é o seguinte: ele está com a dívida estacionária. Ele está congelado no tempo. Ele, sendo um anão paralítico, surdo-mudo, uma debilidade mental muito significativa, está preso àquele corpo ali. Porque se ele tivesse no plano espiritual ou se ele tivesse encarnado, ele estaria fazendo tudo errado. Não é isso? Digamos assim, prejudicando o contexto social em que ele há muito tempo reencarna e prejudica há milênios, se ele tivesse encarnado ou se ele tivesse desencarnado. Então, ele não vai resgatar as dívidas, ele não está em condição nem de começar o resgate. Então, o benefício dele mesmo, para começar, deixa ele nesse corpo disforme, com uma impossibilidade de se comunicar, com a dívida dele congelada. A benefício dele próprio, ele não vai, digamos, angariar novas dívidas para si, né? E a deformidade dele é porque ele teve um certo grau de arrependimento e para que ele não sofra a influência dos espíritos para os quais ele é devedor, e esses espíritos são também cruéis, às vezes, tanto quanto ele, ou um pouco mais do que ele está num corpo disforme para não ser reconhecido. Lembram disso? E agora a gente vai ver esse caso do resgate interrompido no capítulo 14. Né? Imagina, então, o Sabino, né, do capítulo anterior, o 13, que está com a dívida congelada. Ele tem um débito de milênios, que ele nem começou a resgatar. Pelo amor de Deus. E agora a gente vai ver o caso de um resgate interrompido. Então, a gente está vendo a respeito das dívidas. A do capítulo 12 teve a dívida agravada. Foi bom o agravamento da dívida, porque, de qualquer forma, ela pode resgatar. O do capítulo 13, não. Para ele parar de errar, congela ele aí. E para ele não sofrer ataques de espíritos, vamos colocar ele num corpo disforme, a ponto dele não ser reconhecido. A benefício dele próprio, digamos assim, a teratologia, né? Então, vamos aqui ao 14. Resgate interrompido. Opa, quer dizer, estava resgatando, parou. Acompanhando o assistente, passamos a cooperar na reharmonização de pequena família domiciliada em subúrbio de populosa capital. E o chefe da casa, homem que mal atingira a maturidade física, pouco além dos 35 anos de idade, encontrara em Marcela a esposa abnegada e mãe de seus 3 filhinhos, Roberto, Sônia e Márcia. Né? Então, é uma pequena família, numa região suburbana de uma grande capital. O homem tem aí por volta dos seus 35 anos de idade, novo, né? A esposa é muito trabalhadora, é abnegada, tem 3 filhos. Entretanto, seduzido ele pelo encantos da jovem Mara, moça leviana, inconsequente, quer dizer, ela não é nem má, é leviana, vai levando a vida sem prestar muita atenção, também em função da juventude, né? Em parte. Né? Tudo fazia para que a esposa o abandonasse. E ela, a jovem, ela não quer ser só amante, ela quer que a esposa, digamos assim, abandone o marido. Ela deve ser bem mais jovem, né? Uns 20 anos, por aí. Marcela, porém, educada na escola do dever, dedicava-se ao lar e tudo fazia para não deixar perceber a própria dor.
Ora, então ela está sabendo do adultério do marido, né? Mas ela, educada no dever, se dedica à casa, aos filhos e também ao próprio marido, escondendo a sua dor. Pelos gestos rudes, pela deplorável conduta em casa, não desconhecia a modificação do pai de seus filhos, recebendo cartas insultuosas da rival, que lhe disputava o companheiro. Sabia ela chorar em silêncio, confiando-as ao fogo para que não caísse sobre o olhar do esposo. Quer dizer, o esposo, como ele está, modificado. Por quê? Porque deixou de ser uma pessoa alegre em casa, né? De ajudar a mulher, se tornou rude, se tornou tão rude que André Luiz diz que a conduta dele é deplorável, e ela ainda recebe as cartas da amante, mas ela queima as cartas, né? Confiando-as ao fogo. Quer dizer, ela queima as cartas, para que o marido não saiba que ela tem recebido essas cartas. Doía-nos cada noite. Ora, então, a equipe espiritual, André Luiz, Hilário e Silas, eles estão indo toda noite na casa dela. Estão vendo a coisa? Estão indo toda noite na casa dela. Por que estão fazendo isso? Ela é espírita? Ela trabalha muito? Não, ela é originária da mansão. E a finalidade principal da mansão é fazer com que as reencarnações das pessoas que passaram por lá vinguem, sejam reencarnações que tragam efetivamente progresso para aqueles espíritos. Então, eles estão basicamente toda a noite na casa deles. Doía-nos cada noite vê-la em prece ao lado das criancinhas. Roberto, primogênito, com 9 anos de idade, então aí, ó, o mais velho tinha 9 anos, e é o menino. Acariciava-lhe a cabeça, adivinhando-lhe os soluços imobilizados na garganta. Então, o menino tinha uma certa sintonia com ele, tem uma idade tal, né, que permite ele saber que a mãe está sofrendo, né? Ainda que ele não saiba do que se trata. E as duas pequeninas, na inconsciência infantil, repetiam maquinalmente as orações ditadas pela nobre senhora, oferecendo-as a Jesus em favor do papai. Então, estão pedindo todo dia pelo pai, todo dia, toda noite. Os 4 reunidos, né? E os espíritos com eles. Em atormentada vigília, até alta noite, então, veja, ficava acordada, né? Até muito tarde. Agoniava-se-lhe o espírito observando, e o esposo, estróina, quer dizer, dissipador, gastador, né? Doidivana, se comportando como um jovenzinho, alcançando o lar, tresandando licores alcoólicos e exibindo sinais de aventuras inconfessáveis. Quer dizer, ele ainda chegava de madrugada, chegava bêbado, exibindo os sinais das aventuras, as marcas de batom. E ela lá, acordada nessa situação. Se erguia a voz, lembrando alguma necessidade dos meninos, retorquia ele, irritado. Agora não sabemos. Será que ela está falando assim que ele chegou? Acho que não, né? Se ela é educada no dever a ponto de chegar a queimar as cartas, talvez não esteja reclamando para o bêbado de madrugada, né? Porque não vai dar certo. Então, talvez seja em outro momento, reclamando das necessidades dos meninos, né? Aí, o que ele faz? Vida infame, sempre você a recriminar-me, a aborrecer-me, a perseguir-me com censuras e petitórios. Se quiser dinheiro, trabalhe. Então, já vê que ela deve ser doméstica, né? Se eu soubesse que o casamento seria isso, teria preferido estourar os miolos e assinar
a assinar um contrato que me escraviza a existência inteira. Então, ele está falando, eu não sabia que casamento era isso. Então já deve ter uma década de casamento no mínimo, já que o primogênito tem 9 anos, ou mais ou menos por aí. Né? Eu preferia o suicídio, ele sempre dizia. Né? Esse diálogo deve ser repetitivo. E as crianças estão sempre necessitando de alguma coisa. Com alguma frequência, ela fala dessas necessidades, ele jamais compreende. Né? Acha que é uma perseguição dela, uma recriminação, um aborrecimento, manda ela trabalhar. Diz que prefere o suicídio ao casamento. E, gritando intemperante, gritava, né? Mostrava-nos a tela de suas recordações, em que Mara, a jovem sedutora, lhe surgia à mente como a mulher ideal. Né? Então, no meio do atrito, ele lembrava da amante. Cotejava, comparava com a esmaecida figura da esposa, que as dificuldades acabrunhavam. E, governado pela imagem da outra, entregava-se a chocantes excitações, ansiando fugir do lar. Né? Entregava-se a chocantes excitações. Ora, talvez ele esteja lembrando das cenas das suas relações sexuais com a amante. Né? Governado pela imagem da outra. E os espíritos estão vendo tudo isso. Né? Ansiando fugir de casa. Lembra do livro Nos Domínios da Mediunidade? Tem um caso desse, né? Mas, naquele caso, eu não lembro o nome da senhora, ela trabalha na casa espírita. Ela é espírita e, por ser muito dedicada ao bem, ela tem constantemente um espírito a auxiliá-la. Né? E quando o marido lembra da amante, essa figura, essa tela mental se projeta. E ele fica ali com aquela imagem dela, né? Que ela também está buscando, então a imagem dela se projeta dentro do lar. E aí o que acontece? Quando ele vê essa imagem, ele se torna ainda mais arredio, ele se torna ainda mais agressivo com a esposa. E a esposa, desconfiada, digamos assim, até de quem seja a pessoa, entrando em contato com essa imagem, ela começa a sofrer mais. E começa uma disputa mental entre ela e a imagem da amante, a ponto de, quanto mais ela se enfurece, quanto mais ela fica chateada, quanto mais ela sofre, nesse digladiar mental, até lembrando de coisas do passado, a imagem se quase, basicamente, André Luiz diz, olha, para nós a imagem se corporificou dentro de casa. Né? E a esposa ficava ainda mais aflita, com efeitos na fisiologia do corpo. Ela ficava mais e mais doente. E aí o espírito que a auxiliava era uma outra mulher. Quer dizer, isso está ocorrendo toda noite, isso está ocorrendo todo dia. Todo dia a mesma coisa. E ela não sabe se proteger porque ainda não perdoou incondicionalmente a questão. Todo dia a mesma coisa. E no fim do capítulo vai dizer, esses são os lares da Terra atuais. Uma guerra mental de grandes proporções. Né? Seja quais sejam as razões, não só o adultério, outras razões, esses são os lares. Essas são as obsessões entre os encarnados. Às vezes mais graves e mais comuns que as obsessões de um espírito para com o encarnado, né? Do desencarnado para com o encarnado. Só que mesma coisa. Marcela em pranto, mas essa está melhor do que a do livro anterior, né? Do livro Nos Domínios da Mediunidade. O livro Domínios da Mediunidade, ela chamava essa cobra, né? Ficava meio agressiva, essa cobra vem aqui em casa, já aconteceu isso, lembra de coisas do passado e está num digladiar mental com a mulher. Essa aqui não. Marcela, em pranto, suplicava-lhe tolerância e serenidade, acentuando que não desdenhava o serviço. Quer dizer, eu não trabalho fora, mas aqui é muito trabalho, ainda mais com 3 crianças.
despendia o tempo de que dispunha na cooperação mal remunerada em favor de lavadeira modesta. Quer dizer, eles são pobres, moram no subúrbio, além do trabalho de casa, além do trabalho do lar, ela também é uma lavadeira. Ela lava roupa para fora, né? Ganhando alguma remuneração com isso. Mas não tanto, porque os afazeres domésticos não lhe permitiam fazer mais. Mas vejam, ela diz isso em planto, fala em tolerância, fala em serenidade. E o marido, pelo amor de Deus, hipócrita, berrava o marido que a cólera transtornava. E eu, que pretende você de mim? Quer dizer, mesmo no casamento, qualquer relacionamento, incluindo o casamento, cada um vê o mundo através das suas próprias lentes, através de si mesmo, né? Então, ela está falando das necessidades do filho e ele se sente cobrado, percebe? Mas essa ideia de cobrança, essa ideia de perseguição, como ele próprio diz, ele tira dele. Que pretende você de mim? Posso, acaso, fazer mais? Sou um homem dependurado em lojas e armazéns. Quer dizer, tem dívida. Tem dívida em lojas e armazéns. Deve ser até dívida de alimento, né? De roupa. Devo a todos, por sua causa, simplesmente em razão de seu desperdício. Claro que não, né? Claro que não. Pela personalidade da mulher, as necessidades mesmas da casa. Não sei até quando poderei aturá-la. Não será mais aconselhável? Vai fazer uma pergunta. Regresse você à terra que teve a infelicidade de vê-la nascer? Seus pais ainda estão vivos, quer dizer, então volta para casa do seu pai, vê se fica por lá. A pobre criatura. Já viu quem vai estar com o resgate interrompido, né? E já viu qual vai ser a razão do resgate interrompido, certo? Quem que vai ter o resgate interrompido? E por quê? A pobre criatura, em lágrimas, emudecia. Mas, sendo a voz estentórica, quer dizer, ele estava gritando. Quase sempre o pequeno Roberto acordava e acorria em socorro da mãezinha, enlaçando-a estremunhado. Quer dizer, aquilo que a gente presumiu, aquilo que nós presumimos, talvez não seja a realidade. Talvez ela esteja reclamando mesmo à noite, né? Porque acordou o mais velho, que vinha, acordava e vinha abraçar a mãe. Ficava abraçado à mãe, né? E o Deu avançava sobre o miúdo interventor a sopapos. Ora, e aí o menino era agredido, clamando com insofreável revolta. Saia daqui, agredindo o menino de 9 anos, porque ele foi abraçar a mãe. E qual supetis? Lhe não fora filho, mas adversário, confesso. Aí nós somos espíritas, né? De onde que está vindo essa aversão pelo filho? De onde está vindo ele bêbado, crendo ou não crendo, mas agindo como se o filho de 9 anos fosse adversário dele? Acrescentava, cerrando os punhos, fechando os punhos. Tenho gana de matá-lo, tenho gana de matá-lo. Meu Deus, quer matar o próprio filho. O que será que aconteceu em vida anterior? Já dá para saber? A reencarnação não é uma repetição, às vezes, para quem não se educou, vai cometer o mesmo crime. Por falta de educação, por falta de estudo, por falta de buscar, praticar a caridade, por falta de querer trabalhar no bem, né? Vai estudar um livro, que estudar? Meu negócio é ter uma amante, é levar dia a dia, à noite, uma vida com ela, na licenciosidade, que estudar. Meu negócio é beber um pouco todo dia e ficar com minha amante.
Quando eu chego em casa, tenho um atrito com a esposa, meu filho vem e eu tenho vontade de matá-lo. Todas as noites, então pronto, é a noite mesmo. Todas as noites essa mesma pantomima, todas as noites esse mesmo teatro, todas as noites essa mesma farsa. E olha as palavras que ele usa com o filho. Bandido, palhaço. Meu Deus, hein? E o menino, agarrado ao colo materno, sofria pancadas até recolher-se de novo ao leito em pranto convulsivo. E pelas agressões, o menino ia para o leito, mas na noite seguinte ele volta e faz a mesma coisa. Na noite seguinte ele volta, faz a mesma coisa. Entretanto, se as filhinhas choramingassem, pronto, acordou as filhas. Eis que o genitor se desfazia em ternura, ainda mesmo quando plenamente, né, não pouca coisa, plenamente embriagado, proferindo bondoso. Ora, então, quem são essas meninas que são amadas por ele? Mas o filho, não. O filho, ele tem vontade de matá-lo. Não foi isso que fez em vida anterior? Pode repetir aí de novo o erro. Mas elas não. Por que não? Quem foram elas na vida anterior para ele? Porque ele, mesmo estando completamente bêbado, era terno com elas, né? Minhas filhas, minhas pobres filhas, que será de vocês no futuro? É por vocês que ainda me encontro aqui, tolerando a cruz dessa casa. Quer dizer, a razão pela qual ele ainda não se separou ou não fez nada pior é em função das filhas. E não raro, ele próprio ia reacomodá-las no berço. Então, elas ainda usam berço, né? Pequenas. Silas e nós entrávamos em ação em benefício de Marcela e dos filhinhos. Quer dizer, quantas noites ficaram fazendo isso, né? Os espíritos ali, todas as noites, 3 espíritos elevados, entrando em ação. Como assim? O que faziam? Qual era a ação? Naturalmente, apaziguar a coisa, né? Mas, influenciando o bêbado, talvez, né? Não falou. Do atormentado lar, ameaçado de completa destruição, demandávamos outros setores de serviço, sem que o assistente encontrasse oportunidade de administrar-nos esclarecimentos mais amplos. Quer dizer, era tanto trabalho, e a gente não sabe de quantas noites André Luiz está falando, mas talvez seja uma quantia muito significativa. Era tanto trabalho em diversas casas, naturalmente esse pessoal, todo mundo oriundo da mansão, que não deu ainda para que André Luiz e Hilário saibam por que aquele lar problemático. Quais são as razões daquele lar que está na iminência de uma destruição completa? Todavia, quase que diariamente, então, quase que diariamente, à noite ali, aplicávamos alguns minutos em tarefas que nos falavam aos refolhos do coração. Então, eles ficavam quase todas as noites, né, com frequência diária, alguns minutos. Quantos? 20 minutos, 15 minutos, 50 minutos, 30 minutos. Contudo, apesar de nosso esforço, o chefe de família mostrava-se cada dia mais indiferente, cada dia mais distante. Quer dizer, apesar do esforço da equipe espiritual, diário, o chefe da família estava piorando. Mais distante, mais indiferente com relação à esposa. Enfadado e irritadiço, não concedia à esposa nem mesmo a gentileza de leve saudação. Então, vejam, saindo todo dia à noite bebendo, ficando com o amante, está cada dia pior, ele nem sauda a esposa. Fascinado pela outra, passara a odiá-la. Passara a odiar a esposa, fascinado pela outra.
Aí tá, vai, meu filho, vai, se separa. Vai com essa amante, você com 30 anos e ela com 20. E depois de 3 anos, como aconteceu lá no capítulo 12, né? Onde vai estar essa moça? Onde vai estar você? Quem é ela? Né? Porque muito provavelmente ela, como pessoa, é bem pior que a tua esposa. E tu vai se complicar muito mais, né? Porque, digamos, às vezes não. As pessoas são naturalmente algo um tanto assemelhadas. Vai tirar um marido, vai tirar uma esposa para ficar com outra mais ou menos igual, e os atritos vão ser os mesmos. Só vai mudar de pessoa, só vai mudar de cara. Mas nesse caso aqui, vai ficar pior, porque provavelmente essa amante tem uma evolução espiritual, moral, menor que a própria esposa. Mas o adúltero está sabendo disso? Não, provavelmente não está, né? Cego, fascinado. Então, essa história aí, né? Não, vou largar um, ficar com a outra. Sonho juvenil. Não vai dar em nada. Vai dar tudo errado. Pretendia ele desobrigar-se do compromisso assumido e trilhar nova senda. Vai nessa nova senda. Acha que é a oitava maravilha do mundo? Vai ser pior. No entanto, como atender ao problema do amor às pequeninas? Então, se elas não tivessem nascido, ele já tinha se separado. Mas ele queria ficar também com elas, as meninas. Ele as ama. O menino não. Sinceramente, pensava de si para consigo. Não amava a Roberto, o filho cujo olhar o acusava sem palavras, lançando-lhe em rosto o censurável procedimento. Mas adorava Sônia e Márcia com desvelada ternura. A ternura bem qualificada pelas meninas. Como ausentar-se delas no desquite provável? Ele não queria se separar das filhas. De certo, a companheira teria assegurado perante a lei os direitos de mãe. Ele sabia, senhora ela de nobre conduta, Marcela contaria com o favor da justiça. Então, ele pensava, como que eu vou, né, conseguir ficar com a minha amante e, ao mesmo tempo, com as minhas filhas. Ainda assim, não renunciava ao carinho de Mara, da amante, cuja dominação lhe empolgava o sentimento enfermiço. Não tem controle nenhum de si, né? Empolgado, né? Com um sentimento totalmente enfermo com relação à amante. Fosse onde fosse, registrava-lhe a influência sutil. Em todo lugar está pensando na amante. Né? No trabalho, em casa, fora de casa, qualquer outro lugar. A desfibrar-lhe o caráter e a dobrar-lhe a cerviz de homem que, até encontrara, fora honrado e feliz. Puxa, ele era um cara honrado, era um homem feliz. Aí, depois de 8 anos de casamento, 9, 10, não sabemos aí, o caráter ficou desfibrado. A coluna dobrou-se a ela. Antes ele era honrado e era feliz em casa. Quem é essa amante na vida anterior? Ou em vida mais para trás? Por vezes tentava subtrair-se-lhe ao jugo, mas era à toa, debalde. Quer dizer, então, vejam, ele próprio, algumas vezes, tentava o afastamento da amante. Né? Mas não conseguia. Não conseguia. Né? Era uma força superior à sua condição moral. Né? Por que não foi buscar um apoio na igreja, no centro espírita, né? No templo evangélico? Marcela apresentava o semblante da disciplina que lhe competia observar e da obrigação que lhe cabia cumprir. Mas a esposa, moralmente elevada, ela transfigurava serviço. O rosto dela era de alguém que se dedicava pelo lar, era uma pessoa disciplinada, emanava essa espécie de energia.
Mas, então, para ele se sentia infantil, como se a presença dela estivesse obrigando a cumprir o que ele deveria ter prazer em cumprir. Quando Mara, de olhos em fogo, lhe acenava à liberdade e ao prazer, mas a amante, né, ao contrário da esposa, sem tanta evolução, em parte pela idade, para ele parecia que era a liberdade, vai nessa, e o prazer, vai nessa para saber onde você vai parar. Foi assim que lhe nasceu no cérebro doentio a ideia sinistra. Então, ficou algum tempo, como que eu vou solucionar, como que eu vou me separar da minha esposa, mantendo o vínculo com as minhas filhas e com a amante? É simples. Olha a ideia. Pelo amor de Deus, eu vou assassinar a minha esposa, escondendo o próprio crime, para que a morte dela, aos olhos do mundo, passasse como um autêntico suicídio. Olha a ideia. E também o nível da pessoa, né? E foi alguém atendido pela mansão Paz, de região inferior. E a intenção de matar a esposa. Para isso, alteraria o roteiro doméstico. Procuraria abolir o regime de incompreensão sistemática. Daria tréguas à irritação que o senhoreava e fingiria ternura para ganhar confiança. E ainda é um farsante, né? Agora eu vou fingir uma ternura, né? Eu vou esconder a minha irritação para que eu ganhe dela alguma confiança e eu consiga assassiná-la e o crime pareça um suicídio. Pelo amor de Deus. E depois de alguns dias, quando Marcela dormisse despreocupada, desfechar-lhe-ia uma bala no coração, despistando a própria polícia. Ora, então talvez ele nem dormisse na cama, né? Ele próprio não quisesse, né? Fascinado pela amante. Mas ganhou a confiança, volta para a cama. Quando ela estiver dormindo, eu vou dar um tiro no coração dela e fingir que foi um suicídio, para despistar a polícia. Pelo amor de Deus, de onde vem essa criatura? Passou pela mansão, está recebendo auxílio de uma equipe espiritual, mas não está sintonizando, está piorando, e agora está com a ideia de assassinar a esposa. Acompanhamos-lhe a evolução do deslocado plano, porque é sempre fácil penetrar o domínio das formas pensamentos vagarosamente construídas pelas criaturas que as edificam apaixonadas e persistentes em torno dos próprios passos. Ora, então está aí, ó. Como é que os espíritos sabem do futuro? Basta eles captarem o que as pessoas encarnadas e desencarnadas estão pensando. Não tem nada demais em saber do futuro. Então, eles sabem previamente o que acontecerá em função de acompanhar os nossos raciocínios, acompanhar o raciocínio dos inferiores, que é fácil, é de fácil acesso, né? Pela psicometria, diretamente, né? A psicometria não só nos objetos, diretamente nos espíritos, pronto, captou, você sabe o que vai acontecer, porque é o plano, esse é o plano da inferioridade. Na aparente calmaria que ele sustentava, fingida, e o deu, embora sorrisse, exteriorizava ao nosso olhar o inconfessável projeto, armando mentalmente o quadro criminoso detalhe por detalhe. Agora, se a esposa é médium, né, e tem uma carga de trabalho tal numa casa espírita, desenvolveu a mediunidade, ela não ia ficar sabendo disso? Ela ia. Poderia se proteger, poderia ela própria se separar, porque ela, sendo médium, ia captar a ideia dele. Mas a equipe espiritual está de olho, né? Está de olho. E ele sorria,
mas a equipe espiritual está vendo quadro criminoso, detalhe por detalhe. Quer dizer, ele está organizando um plano com muita riqueza de detalhe de como ele deve matar a esposa de forma que pareça um suicídio. Para defender Marcela, porém, cuja existência era amparada pela mansão que representávamos, o assistente reforçou na casa o serviço de vigilância. Quer dizer, agora vamos deixar uma equipe espiritual aqui, em turnos de trabalho, o dia inteiro, manhã, tarde e noite. Então, olha, vamos lá. Equipe espiritual da mansão. Silas colocou ali uma equipe, ali, 2 companheiros nossos, zelosos e abnegados. Alternativamente, ali passaram a velar dia e noite. Então, 2 pessoas, 2 trabalhadores da mansão, a cuidar dia e noite daquela casa para defender a esposa, que era oriunda da mansão. Agora pergunta, de onde veio esse Ildeu? Ele não veio lá da mansão? Pelo amor de Deus, está muito pior que ela, né? Então tá. De modo a entravar o pavoroso delito. Aí vamos perguntar, como é que os espíritos vão entravar o pavoroso delito? Né? Como que eles vão fazer isso? Como? Se são espíritos. Vamos ver. Achávamos-nos certa feita em atividade assistencial ao pé de alguns doentes, quando o irmão em serviço veio até nós comunicando inquieto a precipitação dos acontecimentos. Então, pronto, o que aconteceu? Num determinado dia ou noite, a equipe espiritual, André Luiz Silas e Hilário, estavam atendendo alguns doentes no outro lugar, e o guarda veio, né, inquieto, dizer, olha, ele vai matá-la hoje, agora à noite. De alma aturdida pela influência de homicidas desencarnados que lhe haviam percebido os pensamentos expressos, intentaria Ildeu aniquilar a companheira naquela mesma noite. Então, já começou a receber influência de espíritos assassinos, de pessoas que mataram, estão desencarnados e continuam com a intenção de fazer o mal, continuam com a intenção de matar. Olha que coisa. Ora, esses espíritos aí, eles têm prazer na morte alheia. Eles têm prazer em matar. Veja aí, começou a receber essa influência de homicidas desencarnados. Então, não pensemos nós, né? A pessoa desencarnou, vai se voltar para o bem. Continua como é. Silas não vacilou. Demandamos de imediato a casa singela em que se reunia a equipe doméstica atormentada. Dispondo Silas de extensa autoridade de que se achava investido, o nosso orientador, empregando o concurso de entidades amigas em rotina de trabalho nas vizinhanças, quer dizer, ele tinha autoridade, mas não trabalhou só. Com essa autoridade, pediu o auxílio de pessoas, de outros espíritos, que estavam trabalhando na vizinhança, em outras casas, nas ruas. Inicialmente, baniu os alcoólatras e delinquentes desencarnados que ali se recolhiam. Então, retirou da casa, né? Os alcoólatras, os delinquentes, os assassinos, homicidas, estavam agora influenciando o esposo, aumentando o desejo dele de matar. Né? Apesar da providência, o plano infernal na cabeça de nosso pobre amigo evidenciava-se integralmente maduro. Então, mesmo ele estando sozinho, sem influência de espírito homicida nenhum, ele ia executar o plano. Já era um plano, digamos assim, refletido por longa data. Era um plano, já estava amadurecido, fruto do mal. Né? Olha essa árvore. Fruto mal vem de árvore má. A madrugada ia alta. Quer dizer, que horas eram?
3 da manhã, com o coração precípite, relanceando o olhar medroso pelas paredes nuas do gabinete em que examinava o pente de uma pistola, qual se nos adivinhasse a presença. Quer dizer, ele acordou de madrugada e foi pegar a arma. Ele capta a presença de alguns espíritos, né? E lança um olhar medroso pelas paredes. Será que tem alguém me vendo aqui? Né? Adivinhando a presença dos espíritos ali. O chefe da família revelava-se disposto à consumação do ato execrável. Revestindo-lhe todo o cérebro, surgia a cena do assassínio, calculadamente prevista essa cena, movimentando-se em surpreendente sucessão de imagens. Então, ele tinha tudo calculado na cabeça dele. E todos os detalhes, todas as cenas eram vistas pelos espíritos superiores. Pelo amor de Deus. Oh, se as criaturas encarnadas tivessem consciência de como se lhes exteriorizam as ideias, certamente saberiam guardar-se contra o império do crime. Quer dizer, também não tem noção de moral nenhuma, né? Não tem noção de espiritualidade nenhuma. Onde vai parar essa criatura? Tem ela noção? O irrefletido pai pensava demandar o aposento dos filhos para trancá-los à chave, de maneira a evitar-lhes o testemunho. Então, a primeira coisa no plano dele é: vou evitar que meus filhos, os 3, sejam testemunho, algum deles seja testemunha do crime, do assassinato da mãe. Como eu vou fazer isso? Vou trancá-los. Vou trancar o quarto deles. Quando Silas, de improviso, avançou para o leito das meninas e, utilizando os recursos magnéticos de que dispunha, chamou a pequena Márcia em corpo espiritual à rápida contemplação dos pensamentos paternos. Então, vejam, às vezes, nós, os médios, todos somos médios, não estamos vendo apenas o plano espiritual. A clarividência e a clareaudiência não é só da realidade do mundo espiritual. A gente também pode ver o pensamento dos desencarnados ou até dos encarnados. Então, é isso que ele fez. Ele chamou a menina em espírito, né, e colocou ela para observar os pensamentos do pai. A criança, em comunhão com o quadro terrível, experimentou tremendo choque imenso, e retornou de pronto ao veículo físico, bradando, desvairada, a criança, né? Bradando enlouquecida, como quem se furtasse ao domínio de asfixiante pesadelo, querendo fugir de um pesadelo. Papai, paizinho, não mate, não mate. Ela está gritando isso, 3 da manhã. Não mate, não mate. E o Deu, a esse tempo, já se encontrava à porta, guardando a arma na destra, na mão direita, e tentando manobrar a fechadura com a mão livre. Quer dizer, ele já estava na execução do plano de evitar que os filhos fossem testemunhas, já estava fechando o quarto, a arma numa mão e fechando, né, passando a chave na fechadura com a outra. Os gritos da menina ecoaram em toda a casa, provocando alarido. Marcela, a mãe, né, num átimo, pôs-se de pé, surpreendendo o marido ao pé da filha, e junto deles o revólver, augurando maus presságios. Ora, então, o que a esposa vê? Vê como se ele se tivesse se despedindo de uma das filhas com um revólver na mão. Não está em direção a ela ainda.
E ele antes falava: eu prefiro estourar meus miolos, eu prefiro estourar meus miolos a permanecer casado. Lembra? Então, o que a mulher vai pensar? A mulher bondosa e incapaz de suspeitar das intenções dele, recolheu cautelosamente a arma e, crendo que o esposo pretendera suicidar-se, implorou em pranto. Então, ela acreditou que ele ia se suicidar e não que ele iria assassiná-la. Também não sei. Ela incapaz de suspeitar das intenções. Ou ele fez uma coisa muito bem feita durante todo esse planejamento, ou ela também não tem um intelecto capaz de perceber a coisa. Ideu, não te mates. Jesus é testemunha de que tenho cumprido retamente todos os meus deveres. Não quero o remorso de haver cooperado para semelhante desatino, que te lançaria entre os reprovados, os condenados da lei de Deus. Então, vejam, né? Vejam a coisa. Então, ela é, digamos assim, na visão dela, ela se colocou como alguém que cooperou para o suicídio, mesmo tendo cumprido retamente os seus deveres. Que Jesus é testemunha. Então, não te mates. Eu não quero cooperar para esse desatino. Você seria um condenado pela lei de Deus e eu teria dado alguma espécie de contribuição a isso, mesmo que eu esteja cumprindo retamente os meus deveres. Procede como quiseres. Mas sim, né? Agora imagina que alguém da nossa família queira se suicidar. A gente está fazendo todas as coisas que a gente acha correto, todas as coisas que estão certas, mas por alguma ignorância nossa mais profunda, seja para o lado intelectual, seja para o lado afetuoso, a gente pode ter contribuído com o suicídio daquela pessoa. Pelo amor de Deus, não podemos fazer isso, né? Mas a gente estava no limite máximo do nosso intelecto, no limite máximo do nosso grau de amor, ainda que não seja tão evoluído. Mas se aquela pessoa se suicida, é um parente nosso, talvez a gente tenha contribuído, ainda que num percentual mínimo, para o suicídio daquela pessoa. E aí também, às vezes, essa reflexão só vai surgir depois que a pessoa se matou. Vejam bem o cuidado que a gente tem que ter uns com os outros. Pelo amor de Deus. Se é de tua vontade, monta nova casa em que vivas com a mulher que te faça feliz. Consagrarei minha existência aos nossos filhinhos. Trabalharei conquistando o pão de nossa casa, com o suor de meu rosto. Entretanto, suplico, não te mates. Não te mates. Então, veja o grau de renúncia dela, né? Olha, não sei o que eu vou fazer, porque eu sou doméstica, eu auxilio lavando roupa, mas o valor é irrisório. Mas, olha, vai morar com a outra, né? Eu vou trabalhar, eu dou meu jeito aqui. A situação dela vai ficar agravada, da esposa, né? Mas o caso dele é o título do assunto. Resgate interrompido. Quer dizer, uma separação de casamento é um resgate interrompido. Ô, Júnior, Sim. no caso de nós pensarmos na hipótese do suicídio dele mesmo, Sim. a esposa teria algum percentual de inclusão aí? Eu infiro que não, né? Não sabemos. Porque não né? me parece que ela, na vida atual, eu estou falando, né? Não parece que ela, na vida atual, tenha cooperado para o suicídio dele aqui, no caso, né? Se a gente levantar essa hipótese. Não sabemos, né?
porque é alguém mais amoroso e mais sábio, talvez, digamos assim, tivesse captado que aí um parente nosso ia querer se suicidar, né? Mas fica ali algum remorso, algum percentual, né? Alguma coisa, digamos assim, não mais no caso dela aqui, mas numa visão mais ampla. É. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Não tem jeito. E o erro alheio, conforme a lei, que ter uma visão mais ampla, mais, né, também mais amorosa, sabe medir muita coisa que a nossa cabecinha não sabe. Né? Sim. Então, sim. A generosa atitude daquela mulher sensibilizava-nos até as lágrimas, mas ela é super generosa, né? Sensibiliza os espíritos inferiores. Ele não quer carregar a culpa, mas ele ia ser um assassino. Né? O próprio Ideu, não obstante o sentimento de pedra, sentia-se tocado de piedade, agradecendo no íntimo a versão que a esposa, digna e abnegada, oferecia aos acontecimentos cuja direção não conseguira prever. Claro, né, os espíritos interferiram, fizeram a menina ver o pensamento dele, ver que ele iria matar. Não mate, não mate. Mas Weber não falou não se mate, mas também criança, né? Talvez não ter colocado o pronome. Percebe toda a coisa? Agora aqui, ó. Então ele está agradecido à esposa. Falsão, né? Falsão. E encontrando a escapatória de que de há muito buscava, longe de ouvir os brados da consciência que o concitavam à vigilância, exclamou a feição de vítima. E ainda assim foi concitado à vigilância, mas exclamou como vítima, longe de ouvir a consciência. E há muitos dias sem ouvir a consciência. Realmente não posso mais. Agora, para mim, só restam dois caminhos: o suicídio ou o desquite. Marcela, com o auxílio do assistente, descarregou o revólver, reconduziu as crianças ao sono e deitou-se atribulada. Quer dizer, com o auxílio do Silas, nervosa, mesmo assim, descarregou o revólver, colocou as crianças para dormir e se deitou. Nos olhos tristes, lágrimas borbulhavam na sombra, enquanto orava, súplice, na torturada quietude de seu marido silencioso. Mas o marido está ali, super feliz com o desfecho da história, num silêncio total, não fala nada. E isso é para ela uma tortura, e ela está chorando. Oh, meu Deus, compadece-te de mim, pobre mulher desventurada. Que fazer sozinha na luta com 3 crianças necessitadas? Vão parar aí, né, gente? Então, já viu que eles vão se separar. E o caso, para ele, é de interrupção do resgate. Interrupção. Mas lá na frente, vai ter que resgatar. Mas e se ela vencer todas essas dificuldades? Se ela progredir muito a esposa, justamente porque a gente sabe que quando a vida é mais difícil, melhor é quando a gente tem um ânimo robusto e na imensa dificuldade a gente vence tudo aquilo, melhor é para nós. Ora, e se ela chegar, então, vamos botar na linguagem comum, se ela chegar no reino dos céus, nesta reencarnação, numa colônia espiritual superior, saindo da mansão paz justamente pelo um esforço muito significativo e constante durante toda a vida, até formar os filhos, né? E depois os filhos saírem progredindo. E ela, enfim, evoluiu muito. Ele vai ter que resgatar esse débito com ela de novo? Pelo amor. Não dá, né? Não dá. Não, é. Não dá. Chega de conviver com problemáticos, né? Chega. Ela se superou. Vai resgatar com o outro em outro lugar. Exatamente. A dívida é da lei. A dívida é da lei.
E ainda, agora tu vai passar o que antes tu fez. Beleza, gente? Beleza.